pouquinho antes, na verdade. Então, gente, é isso aí. Então, eu tenho 35 anos de sala de aula, bastante tempo, ensino fundamental, médio, tá? Trabalhando basicamente com história e geografia, eu sou mestre em geografia. E quando eu fui convidado pelo Bruno e pelo Leandro, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer lá, né? Ontem eu estava conversando com a minha esposa, está aqui sentada, né? Eu falei, Gisele, eu não sei o que eu vou fazer lá amanhã. E eu tinha 3 coisas diferentes para fazer aqui. Eu acreditava que eu ia ter 3 grandes grupos de público, né? Bom, RI, temos alguém? Relações Internacionais. Então já escolhemos o primeiro. Tá. História, a maioria esmagadora. Então já eliminamos a primeira possibilidade. Tá? E eu pensei, bom, então eu vou falar para professores de história, não é isso? Todo mundo aqui faz licenciatura? Todo mundo? Alguém faz bacharelado? Não? Todo mundo só licenciatura? Então a gente está funilando o papo, percebe, gente? Vai ser uma conversa de professores para professor. Já sei qual é a minha opção. Vamos fazer aqui uma palestra voltada para professores. Como a gente se apropria do que está acontecendo, está chamando de história imediata, a história do tempo presente, nas nossas salas de aula. É claro, óbvio. E muitos aqui devem estar motivados para entender um pouco melhor, né, a questão ucraniana hoje. Então a gente vai sim fazer uma digressão histórica, para a gente poder rapidamente construir nessa perspectiva do que está acontecendo hoje. Mas o meu grande motivo de estar aqui hoje é falar para futuros professores. Ok? Podemos combinar assim? É a gente conversar de como a gente produz o conhecimento escolar. Certo? Bom, eu começo aqui com uma possibilidade. Né? Qual é a possibilidade? Vocês têm aqui na universidade um curso de RI, certo? Vocês estão fazendo aí um intercâmbio com o pessoal de RI, vocês estão conversando, vocês estão dialogando com eles, porque isso é uma pérola, é uma pérola. Tá? Você tendo na mesma instituição o curso de História, o curso de Relações Internacionais, isso dá uma potência maior ao curso de Licenciatura em História. E essa ideia eu trago há muito tempo comigo, bastante tempo comigo. Há muito tempo eu venho pensando em cruzar esses 2 grandes campos de conhecimento. E ano passado esse projeto começou, né? Eu conheci o professor Leandro Gavião, né? Que é da casa, que é TI, né? A sua formação em Relações Internacionais. E a gente já está, cruzada, há um ano discutindo isso. Como trazer as relações internacionais para dentro da sala de aula. Como que uma guerra dessa ela pode ser apropriada pelos professores de história. Então, esse slide que está aí, gente, é só para vocês verem a potência do que está muito próximo de vocês. Né? Segundo a PC Kilo, né, define-se como objeto de estudo das relações internacionais os atores, acontecimentos e fenômenos que existem e interagem no sistema internacional. Ou seja, além das fronteiras domésticas da sociedade. As relações internacionais consistem em uma forma organizada de pensar as relações sociais, que se estabelecem além das fronteiras dos Estados, fornecendo-nos parâmetros e instrumentais para interpretar e compreender esse campo de ação externa. Dá para perceber, gente, a potência disso? A força da RI? Quanto mais rápido vocês se apropriarem do conhecimento, né, das escolas de relações internacionais, isso vai dar um upgrade gigante no nosso olhar para o mundo. Então, independente da escola que você vai adotar, a escola liberal, a escola realista, se você vai adotar, né, a escola de longe, seja qual for a escola que você vai adotar dentro das RIs para você poder olhar o mundo, todas elas nos ajudam muito. Então, eu queria começar o papo de hoje com essa provocação. Que vocês não percam essa possibilidade de vocês tentarem, junto ao Bruno, tentarem cada vez aumentar o intercâmbio entre as relações internacionais e a formação histórica. Por que isso? Eu selecionei aqui alguns conceitos que a RI tem muito bem definido. O legal da gente trabalhar, gente, com a ciência mais contemporânea, as ciências mais recentes, é isso, né?
como eles precisam legitimar os seus objetos, né? Como eles não contam como nós, né, professores de história, já com aquele legado do passado. A história é importante, eu não sei para quê. Eu já defendo já há algum tempo tirar a escola da sala de aula, né? Tirar a história da sala de aula. Já estou defendendo essa tese já há algum tempo. Já está na hora de história sair do conhecimento escolar. Quando a gente pega os conceitos de relações internacionais, eles são muito bons. Então eu fiz aqui uma seleção rápida, né, do material que nós estamos elaborando. A gente está pensando em lançar um livro. Se tudo correr bem, né, Leandro? No final desse ano, esse livro já está disponível para todos vocês, né? História e Relações Internacionais, como a gente se apropria. Então eu peguei o conceito de paz. Olha que interessante, gente. Né? Então você vai poder discutir conceitualmente o que é paz. Porque muitas das vezes a gente acha que a paz é a ausência da guerra. E não é isso. Acabamos de viver isso agora, com a guerra da Ucrânia. Não é verdade? O mundo parecia relativamente em paz. A semelhança do que aconteceu no século XIX, né, com o Concerto de Viena, em 1815, no momento em que acabaram as guerras napoleônicas, né, gente? E aí os países europeus sentaram à mesa, na Áustria. Eles conseguiram estabelecer um consenso, né, um concerto europeu. E pode ver que a Europa viverá um período de relativa paz, de 1815, né, até 1914. É claro que ocorreram guerras isoladas no continente europeu. Inclusive a pior guerra da história da Europa vai acontecer nesse período de relativa paz, a Guerra Franco-Prussiana, né? 112 mil mortos. Percebe que isso se repete? No momento em que terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo parecia cair num período de relativa paz. Tivemos guerras localizadas? Tivemos a Guerra Fria? Tivemos. Mas o mundo desde 1945 me parece que vinha gozando dessa ideia de que as coisas já estavam mais ou menos resolvidas na questão bélica. E não estavam, né? Porque, como a gente vai tentar mostrar agora, uma série de elementos começaram a ser colocados embaixo do tapete, foram sendo avolumados, foram sendo escondidos, foram sendo protelados, até que o mundo se vê diante, depois de um período de relativa paz, desde 1945, a gente está diante de um conflito que agora tem um grande agravante, né? Pode ser um conflito termonuclear. É isso? Estamos diante de uma potência atômica. E de tanta provocação, a gente pode ter, por um acidente, que foi o que aconteceu na minha percepção agora, com a guerra da Ucrânia, acho que houve uma grande provocação, houve um grande discurso hegemônico de que havia um risco eminente de um conflito. Desde 2014 me parece que vem sendo constituída essa possibilidade de um risco eminente. A gente deu uma palestra, né, Leandro, não tem muito tempo, onde alguém perguntou, mas pode acontecer a guerra, nós já estamos, né? Sim, essa guerra pode acontecer por um acidente. E o acidente aconteceu. Então, veja que conceito legal para a gente poder trabalhar, gurizada, com os nossos alunos. O conceito de paz. A paz não é a ausência de guerras. A paz é um movimento. A paz não existe em si. Como liberdade, né? Não há liberdade. O que existe é um movimento em direção à liberdade. O que existe é um movimento em direção à paz. E está muito claro, gente, que não foi essa a proposta das grandes potências, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Parece que essas grandes potências achavam que a paz era a não existência da guerra. Não houve uma construção de um caminho, de um fluxo em direção a ela. E aí tanto o pessoal de RI como o pessoal de História deve concordar um pouco com isso, especialmente em função aí da falência, né, de boa parte das instituições internacionais que existem para garantir a paz. Anarquia internacional. Olha que conceito interessante, gente, da RI. Como é que a gente não vai se apropriar disso?
É um dos conceitos, uma das matrizes, né, do conhecimento das relações internacionais. Quase todas as escolas, se eu falar alguma besteira, me corrijo na hora, tá? Mas quase todas as escolas, elas trabalham com esse conceito de anarquia internacional. Olha que conceito interessante: ausência de governo e de leis de padronização, mas permeadas pelo choque de interesses, movendo-se entre a cooperação e o conflito, definindo-se a partir das interações entre seus agentes. Sistemas sem uma autoridade maior. Ou seja, né, nós não temos uma força acima das nações, dos estados nacionais. Não há. Por isso a anarquia. Né? A última grande unidade que nós temos é a unidade nacional. Mas tem a ONU. Mas nós sabemos a precariedade que trabalha a ONU. Nós sabemos como que a ONU fica debilitada em função justamente de alguns interesses hegemônicos. Como que nós, historiadores, professores de história, a gente não vai trabalhar isso com os nossos alunos? Como é que a gente não vai discutir essas instâncias de poder, né? Essas escalas, como dizem os geógrafos, né? Essas escalas de poder, o poder local, o poder global, a relação entre eles. Polaridade, olha que conceito legal, gente, da RI, para a gente poder se apropriar. Não podemos pensar as relações entre as nações sem a questão da polaridade. O mundo hoje seria um mundo multipolar? Seria um mundo unipolar? Seria um mundo multipolar? Como que nós, historiadores, não vamos falar sobre isso, gente? Como é que a gente não vai se apropriar desses conceitos? Temos só um país que manda no mundo? Temos vários? Quais são as formas de poder, por exemplo? O que é poder, gurizada? Como é que a gente não vai discutir poder com os nossos alunos? É uma única forma de poder? Existem várias formas de poder, né? Aí nós temos grandes autores da RI, José Fini e tantos outros que trabalham muito bem isso, poder brando, poder bruto. E como é legal a gente poder ler esses outros campos, essas outras áreas. Então, essa palestra é muito também um pouco disso, sabe? De trazer desafios para vocês, né? A gente não pode ficar restrito apenas ao nosso campo da história. Até porque, gente, não é garantido que a gente vai ficar muito tempo dentro de sala de aula, né? A gente assiste sistematicamente, não é verdade, ataques das políticas públicas em relação aos campos de conhecimento das humanas. Você sabe muito bem disso, né? Cada vez a gente tem que provar que é necessário, né? Aí, quando a gente consegue provar que é necessária a história, aí querem tirar filosofia para botar empreendedorismo, como se isso fosse melhorar o mundo, né? Parar de discutir filosofia para discutir empreendedorismo. A gente vai sofrer, para quem está começando agora, alguns pelo jeito nem começaram pela idade, né? Eu já estou terminando, mas alguns que nem começaram, esse é só o primeiro ataque, gente. Só o primeiro ataque. A gente vai sofrer sistematicamente novos ataques, enquanto conhecimento escolar histórico. Então, cuida, tá, gurizada? Não acreditem que o queijo de vocês está garantido. E eu falei isso há 20 anos atrás, para um outro grupo. A gente parte do princípio que sempre teve história nas escolas e sempre terá. E isso deixa a gente um pouco descansado. Isso vai deixar a gente um pouco relaxado com a necessidade, a importância de se estudar história em sala de aula. Não relaxem, não descansem. A gente tem que estar todo o tempo provando para a sociedade que o campo das humanas ele é fundamental. A condição humana ela está cada vez mais abandonada. E a gente precisa mostrar para o mundo que nós somos necessários. Eu passei por uma genial, um filho de um primo meu, ele perguntou, ô pai, o tio Fábio faz o quê? O tio Fábio ele é professor de história. Aí ele parou assim, o Gustavo falou assim, mas o que ele faz mais? Cara, eu trabalhei 56 horas por dia, por semana. 56 horas por semana, dei aula manhã, tarde e noite, de segunda a sexta. E o Gustavo, agora com seus 11, 12 anos, pergunta, mas ele faz mais o quê? Na cabecinha dele, né? Um cara não pode ser só professor de história. Ninguém vai ter uma função tão pequena como essa.
Não dá para ser só professor de história. Talvez, né? Porque ele veja o professor de história dele uma vez por semana também, né? Ele deve achar que o professor vai embora para casa, né, gente? Vai dormir, né? Aí vai hibernar, que nem o urso da Sibéria, e só vai acordar na próxima terça-feira que tem aula de história de novo, né? Aí ele descongela, que nem um mamute, dá aula para ele de novo e volta e dorme de novo, né? Então talvez por isso ele é assim, mas o cara só trabalha uma vez por semana, o professor de história vai lá uma vez por semana para dar aula. Então, gente, vamos lá, vamos começar a falar sobre Rússia e Ucrânia? Vamos começar? Mas dentro dessa perspectiva, tá, gente? De estimular vocês a buscarem, junto com a RI, instrumentos para a gente conseguir analisar melhor o que está acontecendo no mundo. E eu destaquei aqui um primeiro conceito que eu acho vital para o entendimento que está acontecendo hoje. O conceito de jus sanguinis e o conceito de jus soli. Ser russo não é nascer na Rússia. Não é. Quem nasce no Brasil, o que é, gente? Brasileiro, é isso? Na Rússia? Não é. Se você vai agora, né, para a Rússia, leva o seu companheiro, a sua companheira, e lá vocês têm um filho, esse filho não será russo. Ele não será reconhecido russo. Ele vai ser um russianinho. Alguém que nasceu na Rússia. Russo é uma etnicidade. Não é uma identidade nacional. São elementos étnicos que tornam você um husky. Um russo étnico. Se eu sou filho de pai e mãe russos, eu posso nascer em Marte. Eu serei um husky. Começa a clarear o conflito, gente? Só com essa informação? Começa, não começa? Porque a gente escuta muito isso, né? Ucranianos de origem russa. É isso? Eles não são, eles são russos. Eles são russos. Só que eles vivem onde? Eles vivem na Ucrânia. E a gente começa a perceber que há uma grande identidade entre a Ucrânia e a Rússia. Esse conflito, gente, né, que está aí hoje, é um conflito muito recente, tá, gente? É muito recente, muito recente. Eu escutei agora que o Bruno falar, né? Ah, Fábio, lembra a questão judaica, né? Isso eu escutei aqui, né? Eu tenho um troço que a gente escuta muito em sala de aula, né? Ah, Fábio, caramba, né? Judeus e muçulmanos não se entendem a século, não se desentendem. Não. O conflito, ele é recente. O conflito é entre judeus e árabes é recente. Ele começa no início do século XX. Até o século XX começar, um pouquinho antes, 1870. 1870 foi a primeira vez que alguém defendeu a ideia de existir um país judeu na Palestina. Primeira vez. Movimento sionista. Tentaram fazer essa reunião, sabe onde, gente? Na Inglaterra. Os rabinos ingleses não deixaram acontecer na Inglaterra, porque não aceitavam isso. Tentaram fazer nos Estados Unidos. Os rabinos americanos não aceitaram. Sabe onde é que vão fazer? Vão fazer na Suíça, onde não tem judeu. Então, por que eu estou dando essa informação para vocês? O cuidado que nós temos que ter em sala de aula. Se a gente não estiver bem informado, é capaz de a gente entrar em aula, como eu já vi muitas vezes acontecer, palestrante para falar sobre o conflito árabe antes de começar. Bom, na Bíblia, o conflito não é bíblico. Todos eles eram povos da Bíblia, povos do livro. O conflito é gerado um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. E pode perceber que é um processo semelhante agora com a questão ucraniana e russa. Parece que estão querendo naturalizar uma divergência entre russos e ucranianos. Como se eles fossem nacionalidades diferentes. E vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Russos e
ucranianos são muito mais parecidos que a maioria das pessoas pensa. Esse mapinha mostra para vocês, gente, a origem de todos eles, né? A origem de chamados povos eslavos. Olha um tema interessante na sala de aula, né? Será que nossos alunos conhecem os povos eslavos? Se você não levar a informação sobre o mundo eslavo, eles serão capazes de ter essas informações? Se a gente ficar só com as explicações ocidentais, a gente nunca fala do povo eslavo. Você é capaz de dar toda a história do Brasil e toda a história geral sem nunca citar uma vez a palavra eslavo, como se eles não existissem. E eles fazem parte da grande matriz europeia. Quando você pega a Europa, né, você encontra 3 grandes matrizes civilizatórias, né? A matriz latina, tudo bem? A matriz germânica e a matriz eslava. E esse mapa mostra para vocês que todos eles são eslavos. Tudo que está pintadinho no mapa é eslavo. Só que eles têm algumas diferenças, né, gente? Nós temos os eslavos orientais, que futuramente vão se dividir em grão-eslavos, os russos, mas é futuramente, isso é pós-século XV, é período moderno. Os eslavos orientais vão se dividir em grandes eslavos, que são os russos, os pequenos eslavos, que são os ucranianos, e os eslavos brancos, que são os bielorrussos. Mas é a mesma matriz. A segunda matriz, vocês podem ver que são os eslavos ocidentais. Está vendo que pega a Polônia, gente? Está vendo os países que está pegando? Tchecoslováquia, Polônia, Eslovênia, países de origem eslava. Mas me parece que a Polônia hoje nem parece ser um país eslavo, na verdade parece que foi europeizado. Eu estou com um videozinho aqui, se depois eu tenho que mostrar para vocês, né? Os absurdos que a mídia falou com relação a essa guerra. Tanto a mídia europeia, polonesa, como a mídia estadunidense, né? As principais. Os absurdos que foram falados nessa guerra. E pode ver que a origem é a mesma. E tem um terceiro grupo, está vendo mais ao sul? Né? Que são os eslavos meridionais. Lá no finalzinho, né? Na língua dos povos eslavos, né? São os eslavos do sul. Sul, em eslavo, é Iugo. Todo mundo chegou lá? Eslavos do sul significa o quê? Iugoslavos. E os iugoslavos são os povos eslavos do sul. São os povos eslavos dos Balcãs. Então, isso já começa a desmistificar algumas coisas, né, gente? Ser russo não é nascer na Rússia. Você pode ser russo nascendo na Ucrânia. Ser eslavo não é ser do outro lado do planeta. Os povos eslavos estão dentro da Europa Ocidental, formando um terceiro grande núcleo civilizatório. E talvez agora a notícia mais forte, né? A formação da Rússia. Onde a Rússia nasceu? A Rússia nasceu em Kiev. Os russos, eles não nascem em Moscou. Kiev é o primeiro grande centro de formação do povo russo. É a Rússia kieviana. E aí tomara que eu esteja quebrando alguns paradigmas meio trocados, né? Ou seja, a Rússia não nasceu na Rússia. A Rússia nasceu na Ucrânia. Eles já foram a mesma coisa. A capital da Rússia era Kiev. Até a invasão mongol, Kiev é o centro da Rússia. Isso demonstra que não há rivalidades seculares, como a gente estuda por aí. Não há. Quando você pega até o século XIX, gente, você não encontra registros dessa rivalidade. Você pode ler os autores de origem russa, Tolstói, né? Dostoiévski, né? Todo o pessoal lá do desenho do Tolstói, né? Aquela galera toda escreveu a vida inteira e nunca citaram a questão ucraniana. Nunca falaram de uma questão ucraniana.
E a maioria dos seres humanos da Terra vão morrer dizendo que Tolstói é russo. Dostoiévski é russo. Mas eles eram russos, nascidos num território que hoje nós chamamos de quê? De Ucrânia. Eles são muito mais próximos do que a maioria acredita. A história da Rússia, ela tem uma crônica primária, né? Bem interessante, bem interessante. Essa crônica primária é um pouco da Ilíada e da Odisseia dos gregos antigos. Vocês já tiveram, gente? História antiga ocidental? A maioria teve? Vão ter agora, né? Alguns estão começando, né? Então daqui a pouco vocês vão estudar os poemas homéricos, não é verdade? Os poemas homéricos. E ao estudar a Ilíada e a Odisseia, a gente vai ter lá, né, a história embrionária dos gregos antigos, não é verdade? Narrando lá a história da guerra de Troia, né, o cerco da cidade de Troia e tal. Os russos têm algo parecido, tá? Eles têm um conto muito próximo ao conto da Ilíada e da Odisseia. Então essa crônica primária é a Ilíada e a Odisseia dos povos eslavos orientais, que aqui ainda são a mesma coisa, tá, gente? Eu falei que os eslavos orientais vão se dividir em 3 grupos, né? Gran-russos, que são russos, né? Bielorrussos, tudo bem? E pequenos russos, né? Isso é só depois. Aqui todo mundo é a mesma coisa. A mesma coisa. E qual é a lenda, né? Como é que teria nascido a Rússia? Houve uma interseção entre a história da Rússia e a história dos vikings. Tá? Então diz a lenda, né? Que 3 irmãos varegos, né? 3 irmãos vikings, eles foram convidados a proteger Kiev e teriam aceitado. Proteger a cidade de ataques estrangeiros. E aí isso já começa a mostrar algumas características daquela civilização. Essa perspectiva de que há uma certa necessidade de ausência de nacionalidade. Eles serão governados por varegos, por vikings. Claro que há um grande questionamento sobre isso, se de fato aconteceu, mas enfim. A primeira dinastia, né? A primeira dinastia dos eslavos orientais, teria tido essa referência viking. E na sequência, então, Kiev se transforma na capital. Uma região muito importante, gente, no século VIII, né? O comércio, né, Oriente e Ocidente, ele já é muito importante, né? Nós temos ali 2 rios importantíssimos, né? Um é o Volga, que é mais famoso, né? Por causa da batalha de Stalingrado, né? E de Dnipro, que é o rio que passa pela cidade, né, de Kiev. Então, essa região, por volta do século VIII, ela já começa a se constituir como uma civilização muito rica, muito próspera, acessando o Mar do Norte, acessando o Mar Báltico e já fazendo essa interseção, essa conexão com o Ocidente. Nasce a Rus Kieviana. Bom, quando é que essa história muda, gente? A detalhe. Eu coloquei aqui uma questão religiosa importante, né, para falar dos russos, né, de todos os eslavos, né, gente, que é a questão religiosa, não é isso? No século X eles viram cristãos, né? Haverá a conversão dos eslavos na religião cristã. Eu comecei a ver, nunca mais consegui parar. Minha mulher briga comigo até hoje, né? Eu parei agora, se tanto levar bronca. Eu estava vendo a série Vikings, né? Vikings, né? Não consegui parar, impressionante. E ela mostra um pouco isso, né? Lá pela 4ª, 5ª temporada, ela começa a mostrar a relação entre Kiev e os vikings, né? Não só uma tentativa viking de atacar Kiev, como uma tentativa kievana de atacar, né, os povos nórdicos, né? Isso é histórico, né? Vai haver uma relação muito íntima entre eles. No século XI, gente, esse povo já, olha só, eles são cristãos. Como foi duro escutar uma repórter alemã comentando no início do conflito, né? E ela falando, né? Mas, gente, esse conflito é um absurdo. Eles são brancos. Eles são cristãos. Quer dizer que se for afegão, pode matar. Se for africano, pode matar. Se for russo, pode matar. Ela não conseguiu esconder o choque dela
ao ver uma guerra num país que parecia um país europeu. Chega a dizer, se fosse no Afeganistão, se fosse no Kosovo, olha a cegueira, né, gente? A cegueira do Ocidente. No século XI, crianças, acontece o famoso cisma, né, do Oriente, quando então a igreja cristã se divide. Tranquilo, gente? Né? O bispo de Roma, o bispo de Constantinopla racham e nasce, gente, a igreja ortodoxa. E aí nasce a partir de onde, inicialmente? Nasce a partir de Constantinopla, o primeiro centro. O segundo centro, Kiev. A igreja ortodoxa não é que nem a católica, tá, gente? Que tem um centro mais compacto, né? O Vaticano. Na verdade, são várias igrejas, né? É uma igreja autocéfala, tá? Eles têm muita autonomia entre as igrejas ortodoxas. Então, inicialmente, as igrejas ortodoxas surgem ligadas aonde? A Constantinopla. Depois é que Constantinopla começa a dar, então, a autonomia para as demais igrejas ortodoxas. A primeira que vai ter vai ser Kiev. E assim depois, no século XV, transfere essa capital para Moscou. E aí então, crianças, a gente chega num capítulo aqui importante, né? Da história daquela civilização, a invasão mongol. E aí eu quero ver quando que você vai conseguir trabalhar isso com os seus alunos. Porque a maioria, né, dos livros didáticos ocidentalizados nem cita o povo mongol, nem cita Gengis Khan. Então a gente vai ter uma grande intervenção, gente, entre o século XIII e o século XV, da civilização mongol na Rússia. Está aí o mapa do que foi, gente, o maior império terrestre contínuo do mundo, o Império Mongol. É disso que nós estamos falando. E nesse Império Mongol, gente, né, foram 33 milhões de quilômetros quadrados. No apogeu foi 1 milhão de pessoas. E dentro desse império, a gente vai ter alguns fatores importantes que vai construir o povo russo. Bom, o primeiro fator, a Rota da Seda. É aí que ela se constitui. Vocês vão estudar futuramente, né, gente? Esse comércio Oriente-Ocidente. E vocês vão ver, então, a grande importância, gente, dessa Rota da Seda. Né? E a grande importância é que os mongóis davam aos povos dominados, conquistados. Esse é um detalhe que eu acho que a gente precisa explorar mais em sala de aula. A gente acha que toda vez que tem uma dominação, há um processo de aculturamento, né? Que é de impor uma cultura sobre outra. Por que a gente tem essa ideia tão próxima, né? Porque geralmente a gente só estuda o quê? Os domínios de potências europeias. Os europeus, esses sim, fazem processo de aculturamento. Vídeo Brasil, crianças, tranquilo? Bom, conquistam territorialmente o Brasil pós-século XVI, isso, e vem o processo de aculturamento sobre as comunidades indígenas, não é assim? Os mongóis não. Os mongóis não faziam isso. Os russos, por exemplo, também não fizeram isso. Havia uma pax mongólica, na qual esses povos, todos que estão vendo, gente, olha o tamanho desse império, todos eles tinham liberdade, obviamente desde que pagassem os impostos e ficassem submetidos ao governo dos reis mongóis. E aí, mais uma vez, não tem diferença entre quê? Russos e ucranianos. Estão todos sob o domínio de quem? Do povo mongol. Só que na dominação mongol é que acontece o que nós conhecemos hoje enquanto Rússia. Durante a ocupação mongol, é aí que Moscóvia começa a se destacar. É nesse momento que o povo moscovita vai virar um povo colaboracionista do povo mongol, vão aceitar a dominação mongólica, ok, a gente aceita, e olha, daqui para frente é com a gente, qualquer coisa aqui é só falar com Moscou. E aí, crianças, é que vai começar essa migração que nós conhecemos hoje. É entre os séculos 13 e 15 que a capital da Rússia começa a se deslocar em direção a quê? Em direção a Moscou. E isso, de certa maneira, vai constituir o que o Norbert Elias chama de hábitos. O que seria o hábitos? O hábito seria um saber social constituído. Te pergunta isso, nós temos um hábitos? Será que nós brasileiros temos um saber social constituído? Daria uma boa aula, não daria, gente? Se vocês falassem, né, sobre o hábitos do povo russo e depois desafiar os alunos, né? E aí? Nós temos um saber, o que constitui ser um brasileiro? Bela discussão, né, gente? Bela discussão. Bom, crianças, é nesse momento que cria-se
uma perspectiva que até hoje marca a história daquela civilização. A Rússia kievana, o russo kievano, como é que era na época? Você tinha o príncipe de Kiev, e esse príncipe de Kiev, ele era suzerano dos demais príncipes das cidades russas. Era como se fossem cidades-estado independentes, como a Grécia Antiga. Tudo bem, crianças? As cidades tinham a sua autonomia, mas deviam vassalagem ao rei de Kiev, ao príncipe de Kiev. E essa estrutura descentralizada facilitou muito a dominação mongol. Olha o hábito russo se constituindo. Quando Moscou vira colaboracionista e passa a apoiar a dominação mongólica, Moscou começa a desenvolver um outro tipo de modelo, um modelo mais centralizado, um modelo mais burocrático. E até hoje, de certa forma, gente, isso constitui o hábito do povo russo. A Rússia é o que é porque ela se centralizou. Ela é o que é porque ela tem um governo forte, centralizado. Tem muito a ver, gente, com o povo russo hoje? Tem, não tem? Tem tudo a ver com a história do povo russo no passado? Tem, não tem? Dinastia Romanov, né? Quando se constituiu no século XV. Os Romanov governaram do XV até o século quê? 20. Foram só 500 anos de Romanov no poder. A época dos czares, né, gente? Czares. É interessante pra caramba o significado em russo de czar. Quando no século XIX cria-se a escrita russa, né, gente? O cirílico, né? Ele é bem recente, né? Ele nasce já no século XIX, tá bom? Quando cria-se o cirílico, a língua, a escrita russa, né, de hoje, a palavra czar, né? A gente não fala czar, a gente fala czar, né? Nós não temos o fonema tis, não é isso? A gente tem o fonema kis. Então a gente fala czarismo, né? Czares. Em russo é ti, é czar, né? O que significa czar? Se você pegar o dicionário cirílico, vai estar lá, czar igual a César. Quando a palavra César sofre um processo de russificação, ela vira a palavra czar. Mas embaixo vai ter russo popular, significado paizinho. Olha que mimo, paizinho. Isso é muito expressivo, muito expressivo. Durante 500 anos, a Rússia foi governada por uma das dinastias mais sanguinárias da história da Europa, que foram os Romanov. E a população russa chama o czar de paizinho. No hábitos russos, sabe por que eles passavam fome? Sabe por que eles eram explorados? Porque o czar não sabia. Porque o dia que o czar soubesse, salvava ele. O grande responsável pela desgraça da Rússia nunca foi o czar, gente. Nunca foram os czares. Sempre foram os kulaks. Sempre foram os kulaks, nunca foi o czar. Kulak em russo é isso aqui, tá, gente? Isso é kulak, tá? Um punho fechado. Tudo bem? Isso é um kulak. Kulak é a palavra usada para latifundiário, grande proprietário. Fica fácil? A repressão física, né? Que a aristocracia russa fazia sobre o povo. Então, a gente começa talvez a entender um pouco melhor o que está acontecendo lá, né? Nós temos uma família que vai governar aquele país durante 500 anos. Depois a gente vai ter uma revolução, né, gente? Em 17, derruba o czarismo e entra um regime stalinista, não é verdade? Interessante, né? A grande maioria dos governantes só saíram do caixão, não foi? Te deu conta? Né? Lenin é o primeiro. Sai aonde? Sai do caixão. Só morto. Assume quem? Stalin. Lembra? Sai aonde? No caixão. 53. Aí você vai ter o primeiro que não sai do caixão, porque correu antes, que ia pro caixão. Né? Que é Khrushchev.
né, o primeiro camponês a governar um país de grande porte no mundo, Nikita Khrushchev. Aí você sai Khrushchev, percebe que você vai vindo? Aí depois você vai ter, vamos pular um pouco, né, que são muitos, né? Teria Khrushchev, depois você teria Brezhnev, depois você teria Chernem, você teria Andropov, aí você teria Boris Yeltsin e teria quem? Vladimir Putin, né? Que é o atual. Assumiu quando? 2000. Em 99 você está tendo aí na transição, em 99 você mantém o Yeltsin, ali está tendo a negociação para a saída do Yeltsin, né? Ali ainda está negociando. Mas é claro, ali já estava certo quem seria o homem forte da Rússia pós catástrofe de Boris Yeltsin. E o cara já está autorizado há 22 anos no poder. E claro que no Ocidente nós estranhamos isso, né? Estranhar é ótimo, estranhamento é fundamental. Agora não dá é para cair na esparrela de que tem que se fazer uma guerra contra um ditador. Porque quando os ditadores interessam, eles não são questionados. Suharto fez o que fez na Indonésia. Isso um dia você lê, você vai ficar um pouco apavorado com a barbaridade humana. Ele nunca foi questionado. Nunca foi. Quantos ditadores, gente, no mundo nunca foram questionados? Me parece que a democracia não é ainda um valor internacional. Deverá ser, eu acredito, mas é a minha crença, né? Me parece ser o regime o melhor até hoje. Me parece. Cheio de falhas, né? Cheio de falhas, mas me parece ser ainda mais seguro, né, gente? Me parece que entre acabar com a democracia ou democratizar a democracia, ainda parece melhor a gente tentar democratizar a democracia. Um caminho que não está acontecendo, pelo que me parece, né, com uma tendência global. Avançamos mais um pouco? Vamos lá? Bom, vamos chegar no século XX, crianças? Século XX, né? Século XX. A gente vai entrar no século XX, a gente vai ter talvez os capítulos mais importantes na história da guerra atual. Bom, eu começo por onde? Pela Revolução Russa. Não é? Bom, alguém já chegou? Alguém está em contemporânea, já no final do curso? Já estudou a Revolução Russa? Ainda não, né? Vocês estão ainda nos iniciais, né? Então, olha só, daqui a pouco vocês estão estudando aqui na universidade, a Revolução Russa, e vocês vão estudar lá as Revoluções Russas, que são 3, né? Vocês vão estudar a Revolução de 1905, o ensaio geral. Depois vocês vão estudar a Revolução de fevereiro de 1917. E depois vocês vão estudar a Revolução de outubro de 17. São 3. Como a francesa, né? Lembra? Assembleia Nacional, Convenção, Diretório. São várias, né? E olha só. Quando vocês forem narrar a Revolução Russa, vocês vão narrar um episódio muito importante, como se fosse um episódio russo, né? Quando a Rússia inicia uma guerra contra o Japão, né, no início do século, isso leva a Rússia a uma crise generalizada. E vai haver uma série de rebeliões na Rússia, inclusive rebeliões militares, né? Setores do povo russo que não queriam aquela guerra contra o Japão. E acontece um episódio muito simbólico até hoje para o Ocidente, que é uma rebelião numa embarcação russa, no mar de Odessa. Depois olha onde fica o mar de Odessa. Numa cidade chamada cidade de Odessa, né? Uma embarcação, um encoraçado russo, chamado encoraçado Pochonkin, faz uma grande rebelião, toma o poder. Assista um filme, acho difícil dizer que somos professores de história, sem assistir o encoraçado Potemkin. Preto e branco ainda tem vastamente cruzada na internet, tem que assistir o encoraçado Potemkin. E uma das cenas mais emblemáticas desse filme, gente, é justamente o massacre das escadarias de Odessa. E vocês vão trabalhar isso aí como se fosse algo dentro da Rússia. Vai olhar onde fica Odessa. Vai olhar. Vê se é russo, hoje. Ucraniano. Né? Os cossacos, as tropas
mais violentos dos czares, né, vão massacrar a população de Odessa. É uma cidade portuária, mas é uma cidade alta, tá, gente? Aí tem uma escadaria para você chegar no mar. A população vai até lá para poder confraternizar com a embarcação. E aí, de novo, o czarismo chama os cossacos, né? Olha, os cossacos. Ninguém fala ucraniano. Está tudo junto, misturado. Início do século XX. Aí os cossacos não falavam russo, né? Eles não falavam russo. Eles eram a tropa de elite do czarismo, né? Toda vez que o czarismo queria massacrar geral, chamavam os cossacos. E são eles que fazem um grande massacre, uma das cenas mais fantásticas e brilhantes do cinema mundial até hoje. Até hoje. O massacre das escadarias de Odessa. Fábio, por que você está falando isso? Para você ver que esse conflito não é secular nada. Para você ver que não há tanta diferença assim como se crê que há entre russos e o quê? E ucranianos. Isso é recente. Sabe quando é que a Ucrânia ficou independente? Sabe quando é que nasceu o primeiro presidente ucraniano? 1991. Quem era nascido aí já? 91. Não me deixem só, pelo amor de Deus. Ah, que bom, que bom. Então, já tinha gente nascida aqui, né? A maioria não era. Mas em 91, gente, 91 é a primeira vez que a Ucrânia tem um presidente. A Ucrânia, ela sofreu, está aí colocado para vocês, né? Várias intervenções, né? A Ucrânia já sofreu intervenção. A região que hoje chamamos de Ucrânia, né? Ela já sofreu intervenção polonesa, ela já sofreu intervenção austríaca, ela já sofreu intervenção militar, já foi dividida entre Polônia, entre os tchecos, né? Aquela área, até bem recentemente, não tinha uma identidade nacional. Ok, crianças? E se não tem uma identidade nacional, é difícil você pensar que essa região vai ter uma autodeterminação, né? O primeiro princípio é um povo, né, gente? É a existência de um povo, né? Um grupo de pessoas mais ou menos grande que tem uma determinada identidade. Aí eu pego aí a lei do massacre de Odessa. Eu botei aqui porque eu ia passar a cena para vocês, né? Mas perdoem, a minha incompetência não possibilitou, né? Eu tentei baixar no YouTube a cena só da escadaria, botei aqui, mas ela desapareceu. A gente avança. Bom, qual é o segundo capítulo importante que a gente tem que falar, gente? Formação de quê? Fala, amor. O senhor já viu o violinista no telhado? Só não escutei, amor. O senhor já viu o violinista no telhado? Não. Vale a pena? Vai. Que vai. Assim, é um conflito que acontece numa vila judaica, nesse período de revolução, mas eu não sei o que aconteceu de verdade. Eu vou atrás. Próxima vez que eu vier aqui eu te trago. Eu vou assistir. Bom, crianças, qual é o próximo capítulo do século XX importante para entender o conflito atual? A formação de quê? Da União Soviética. É isso? E por que isso é importante? A Primeira Guerra Mundial, né, gente, ela vai acontecer por causa de uma tentativa de redivisão de mercados, né? Vocês vão estudar isso depois com calma. E uma das consequências da Primeira Guerra Mundial vai ser o desmantelamento dos grandes impérios, né? Então a história da Europa, né, ela era uma história de grandes impérios. A história da Ásia Central era de grandes impérios, não é isso? Então você tinha lá o Império Austro-Húngaro, você tinha o Império Turco-Otomano e você tinha o Império Russo. Os três grandes impérios, né, chamados impérios centrais da guerra. Quando a Primeira Guerra Mundial termina, dois deles desaparecem, né? O Império Austro-Húngaro, dividido pela derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, e o Império Turco-Otomano, derrotado pela Inglaterra, também vai ser totalmente dividido em quase uma dezena de países que nós temos hoje na região. Isso não aconteceu com o Império Russo, percebe? Por quê? No final da Primeira Guerra Mundial, acontece uma revolução dentro do país. E essa revolução consegue manter a unidade territorial de todas essas etnias. E por que isso é importante? Porque para olhar para o mundo eslavo, a gente tem que ter essa assunção, gente. Qual é a assunção? Há, com muito mais naturalidade lá do que aqui, a convivência entre diferentes etnias. Se você tentar olhar para lá com os olhos do Ocidente, geralmente quando a gente fala em questões étnicas, o certo já traduz conflitos étnicos, não é isso? Já traduz assim, né? Questões étnicas, automaticamente você está achando que é guerras. Bom, a Rússia vai ser o único caso no qual não houve desmantelamento. A Rússia continua sendo, né, gente, formada por diferentes
etnias, mais de 53 grandes etnias tem lá dentro. Isso é a identidade russa. Se você pega, por exemplo, aqui na Revolução, 53% do povo russo em 17 não é russo. É formado por nacionalidades não russas. Olha a mistura, olha a sopa que se manteve em função da formação da União Soviética. Botei um mapinha só para a gente dar uma lembrada rápida, né, gente? A União Soviética tinha 3 grandes áreas, não é isso? A Confederação Russa, que está vendo lá de cá. Depois você tem lá no canto verde, lá em cima, né? A região Báltica, estão vendo? A União Soviética Báltica, Letônia. E depois você tem lá embaixo a região do Cáucaso, né? Que fica ali entre o Mar Negro e o Cáspio, é isso? E você tem o que hoje é chamado de Ásia Central. Esse termo foi criado, gente, recentemente. Pode pegar qualquer mapa, qualquer estudo, até o final do século XX, que não existe termo Ásia Central. Isso aí era Rússia. Isso aí era Rússia. Kirguistão, Uzbequistão e todos os Uzbequistão, todos eles pertenciam a essa grande confederação multiétnica. Multiétnica. E a partir da Revolução Russa e da formação da União Soviética, você está tendo perfeitamente, até aqui, problema zero entre russos e ucranianos. Está vendo isso? Problema zero. Zero. Todos fazem parte de uma unidade eslava. Ok? Todos são eslavos. Problema zero até agora. Problema zero até agora. Quando é que começa a ver os problemas, crianças? Aqui. Né? Final da Segunda Guerra Mundial, gente. Aí começa o primeiro grande problema que hoje leva a esse conflito. Rapidinho, Segunda Guerra Mundial, 2 grandes lados, tudo bem, gente? Aliados, Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França. Do outro lado, eixo, Alemanha, Itália, Japão. Foi? Tranquilo? Bom, nós vamos agora perder tempo falar da brutalidade alemã na região, não é isso, gente? Vamos falar, né? Nazismo, Holocausto, a gente pode passar rapidinho, não é verdade? E essa região aí da Ucrânia, ela foi totalmente patrolada pelas tropas nazistas e os seus colaboracionistas romenos. Milhares de judeus ucranianos foram executados no final da Segunda Guerra Mundial pelos nazistas e pelos seus colaboracionistas romenos. Até que nós temos a famosa Batalha de Stalingrado, né, gente? Vitória soviética sobre Hitler, né? A primeira derrota de Hitler na Segunda Guerra Mundial, né? E a grande virada do conflito, não foi? Então, no final da Segunda Guerra Mundial, nós temos um fenômeno importante para a gente poder entender a atual guerra. Quando Stalin vence as tropas nazistas no solo soviético, ele para? Ele não para, né? Ele não para. Né? Quando Sukhov chegou na fronteira com a Polônia, falou: Stalin, missão cumprida, vencemos a guerra. Stalin respondeu: Sukhov, anote o seu destino final. E a única palavra que ele não queria escutar na vida, ele escutou. Era a última palavra que o Sukhov queria escutar, era a que ele escutou. Berlim. Qual seria, gente? Qual seria agora a grande tarefa do exército soviético? Entrar na Polônia, libertar a Polônia da dominação o quê? Nazista, e só parar onde? Em Berlim, em cima do cadáver de Adolf Hitler. Da fronteira da Polônia até Berlim, foram mais 5 milhões de soviéticos mortos. Então, por favor, cuida se você vai associar russos a nazistas. Cuida. Cuida quando você chamar nazismo de regime de extrema esquerda. Cuida. Cuida se você chamar, não chama Putin de nazista. Porque você está, no mínimo, pisando em cima de 5 milhões de cadáveres. Se juntar com o resto, são 20 milhões, tá?
20 milhões de soviéticos morreram na Segunda Guerra Mundial. E aí começa o primeiro grande problema. Stalin patrola a Polônia, entra na Ucrânia, derrota o exército alemão, o exército romeno, só que ele não para na Ucrânia. O que ele faz? Ele avança em direção ao oeste. Ele vai anexar novos territórios que não eram inicialmente territórios de etnia o quê? Eslava. Ou seja, acabando a Segunda Guerra Mundial, gente, a Ucrânia deixou de ser um país 100% de etnia eslava. Talvez esse tenha sido um dos maiores erros de Stalin. Se ele tivesse parado na fronteira real da Ucrânia, hoje a gente não teria a grande maioria dos ucranianos de origem étnica russa. E quando ele avança em direção à Europa e anexa territórios europeus, aí que começa a criar o que hoje nós chamamos de ucranianos de origem ucraniana, porque eles não são mais de origem o quê? Eslavas. O país inicia com uma esquizofrenia que até hoje não me parece que conseguiram resolver. O país começa a se dividir entre os ucranianos, que são ucranianos o quê? Eurocêntricos, tudo bem, crianças? Ucranianos que olham para a Europa e não para a Rússia. E aí você começa um imbróglio dentro de um país que passa a ter, sim, agora a partir da Segunda Guerra Mundial, duas grandes etnias. E quanto mais perto da Rússia, maior quantidade de ucranianos de origem o quê? Russa. Donbass, ok, crianças? Fronteira com a Rússia. Quanto mais ao ocidente, mais perto da Polônia, você passa a ter ucranianos de origem europeia. E aí você começa a ter o conflito, porque ora o país pode ser governado por um ucraniano de origem russa, ora ele pode ser governado por um ucraniano de origem europeia. Quando o presidente é de origem russa, ele se vira para onde? Para Moscou. Quando ele não é de origem russa, ele se vira para onde? Ele se vira para a Europa. Começa a esquizofrenia ucraniana. A falta de modelo. Para onde ir? Para onde olhar? O que ser? Ser um europeu ou ser um eslavo? Quando, gente? 1945. Foi até aí? Bom, qual é o próximo capítulo da novela? OTAN. É isso? Próximo capítulo da novela, OTAN. Crianças, abril de 49, Guerra Fria rolando já, né? Estados Unidos e União Soviética rolando. Os norte-americanos criam um bloco militar, não é isso? Nasce a OTAN. E crianças, quando a NATO nasceu para quê? Na época se dizia, era para combater uma possível, uma provável, uma quem sabe, um dia, que nunca aconteceu, expansão stalinista. Cuidado, cuidado. Estava vendo a CNN outro dia, muito rapidinho, e aí eu escutei o cara falar isso, né, o analista deles lá, né? Que nasceu para frear Stalin. Stalin morreu sem invadir um palmo de terra de ninguém a partir de 45. Nunca houve movimento expansionista e stalinista após a Segunda Guerra Mundial. Stalin invadiu antes, durante a guerra. Ok? Vai expulsando os alemães e vai o quê? Sovietizando, né? Vai para onde? Metade da Alemanha, né, gente? Metade da Alemanha ele vai sovietizar, vai? Alemanha Oriental, fica tudo sob controle soviético. A partir de 45, Stalin não vai anexar meio palmo de terra de ninguém. Não há expansão stalinista pós-guerra. Mas, me parece que a OTAN nasceu para isso, para frear. Quando? Viu a data? Abril de 49. Para frear uma possível, uma provável, quem sabe um dia, que nunca aconteceu, expansão de Stalin. Isso já faz a gente perguntar uma coisa. Então, para que a OTAN?
se não houve expansionismo soviético. Olha a data de quando a União Soviética reagiu. Olha aí. Lembra do nome do bloco militar da União Soviética, gente? Lembra do nome? Né? Pacto de Varsóvia, né? Tu viu ali quando é que nasceu o Pacto de Varsóvia? 1955. 6 anos depois. Olha o tempo que a União Soviética levou para reagir, né? E aí isso consolidou a Guerra Fria, não foi, gente? As forças ocidentais sobre a OTAN e as forças soviéticas, Pacto de Varsóvia. Isso vai até quando? Quando é que termina o Pacto de Varsóvia? 91, né? Quando acaba a ex-União Soviética, certo? Termina a ex-União Soviética. Na sequência termina o Pacto de Varsóvia. Sobrou quem? A OTAN. Para que serviu a OTAN mesmo? Para frear uma possível, quem sabe, expansão da União Soviética. A União Soviética acabou em 91. E a OTAN está aí até hoje? Está aí até hoje. Para quê? Para que serve a OTAN? Ela não foi criada para combater o comunismo soviético? Já não tem comunismo soviético desde 1991. E não só a OTAN não acabou, como a cada ano ela tem novos o quê? Aderentes. Ela cresce. Ela já fez 5 grandes movimentos expansionistas, 5 grandes, desde 1949. E cada vez ela se aproxima mais de quem, gente? Das fronteiras de quê? Da ex-União Soviética. Começou Polônia, não foi, crianças? Foi aumentando. E parece que agora, né? Membros aspirantes: Bósnia, Herzegovina, Geórgia, Macedônia e Ucrânia. A gente está assistindo, desde 2011, uma tentativa da OTAN de trazer a Ucrânia para a OTAN. E se, gurizada, e se a Ucrânia entra na NATO, vai dar para colocar míssil na fronteira da Rússia, não dá? Dá para chegar em Moscou? Dá para chegar em Moscou. Fácil. Hitler andando levou 3 semanas, 21 dias. Imagina o míssil. Fábio, para com esse papo, Fábio. Vai parecer que você está querendo defender. Não, eu só quero que você perceba que quando a gente entra na análise desse conflito, não dá para ser bobo, não dá para ser ingênuo, não dá para querer assumir um lado. Isso não é o teu papel enquanto educador, enquanto professor. Você não está ali para dar resposta, você está ali para perguntar as coisas. Cai a União Soviética, gente. Quem assume? Boris Yeltsin, né? Grande tragédia para a história da Rússia, não foi? Grande tragédia, formação lá da SEI. E olha só, fiz questão de botar o nome do acordo de Minsk. Tá? Vocês vão saber por que isso é interessante. Eu botei Minsk 1, porque já tem outro, né? Já tem outro acordo com esse nome. Quando acabou a União Soviética, olha só, quando termina a União Soviética, acabou o comunismo, o Gorbachev vai embora para casa, nasce o acordo de Minsk. Rússia, Bielorrússia e Ucrânia formam uma confederação. Cadê o problema? Acaba a União Soviética, surge a SEI. Que são os 3 primeiros da SEI: Rússia, Ucrânia e Bielorrússia. O capitalismo se instala na região. Não me parece que tínhamos grandes problemas entre esses 2 povos, russos e ucranianos. Avançando um pouco mais, gente, a gente vai ter então a era Putin, né? Aí a gente chega na guerra mesmo, não é isso? Aí a gente chega na era Putin, né? Bom, Vladimir Putin. Quem é esse homem, né? Quem é essa figura, né? Isso aí. Serviço secreto soviético. Né? O cara é
ex-KGB. Não dá para brincar com um cara desse. Num país que, historicamente, no seu hábitos, não vê com tanta estranheza o que nós vemos no Ocidente. Governos mais autoritários, mais centralizados. Pelo contrário, a Rússia me parece se sentir mais segura nas mãos de governantes mais duros. E, gurizada, na mão do Putin, a gente vai ter então os grandes problemas da guerra. Aí o primeiro que eu coloquei aí, 2004, 2005, temos o primeiro grande problema naquele país, na Ucrânia, tá? E aí, porque eu não tenho prova, já eu não vou falar, para não ficar assim no alfa, não tem prova e tá falando coisas, tá? Mas você vai ter lá a Revolução Laranja, né? Lá na Ucrânia, nós temos um presidente pró-russo, tá, gente? De etnia russa ucraniana, que preside o país. E ele é acusado de corrupção, ok? Ele é acusado de violência extrema, e a gente vai ter um grande movimento em 2004, 2005, chamado Revolução Laranja. Eles usavam uma tirazinha laranja no braço, eu prendi aqui, e eles vão então conseguir, naquele momento, pressionar o presidente de origem russa, né, ucraniano de etnia russa, a renunciar. Ali me parece que começou a ter, gente, a primeira grande intervenção ocidental na Ucrânia. Ali começa a me parecer um pouco aquilo que viria pela frente, as primaveras, as trás-primaveras, né, gente? As trás-primaveras, primavera árabe, né? Ali me parece que começava a haver uma ação um pouco mais organizada do Ocidente para começar a criar esse imbróglio que está lá hoje. 2012, a Ucrânia toma uma decisão importante. Entrar para onde, gente? União Europeia, certo? Problemas com a Rússia? Se for só a União Europeia para a Rússia, a princípio não é muito, né? Até porque, né? Boa parte do gás russo que vai para a Europa passa pela Ucrânia. Quando é que o problema começa, gente? Quando o governo anti-Moscou começa a namorar com quem? Com a OTAN. Começa a deslumbrar a possibilidade da Ucrânia entrar para o bloco do Atlântico Norte. O que significa isso para a Rússia? Ter mísseis na sua fronteira. As tensões entre russos e ucranianos começam a ficar mais sérias. E crianças, vamos lá. Acidentes não acontecem. Acidentes são construídos passo a passo. Passo a passo, eles são construídos. 2013, gurizada, né? O presidente, agora de novo, eles vão alternando, tá, gente? Eles vão alternando várias vezes, né? Ora você tem um presidente ucraniano de origem russa, tá? Ora de origem ucraniana europeia. Eles vão alternando. 2013, né? O Yanukovych decide então suspender esse acordo de União Europeia. Isso gera, né, gente, no país uma grande confusão. Por quê? Setores da sociedade ucraniana, claro, gente, ligados a essas forças europeístas, né? Ligados a essas forças nacionalistas, essas forças extremistas, fazem de novo uma grande confusão, né? Na praça, né? Principal da Ucrânia, de Kiev, né? É a Euromaidan, né? Vai acontecer lá. De Europa, tudo bem, gente? Maidan Praça, em eslavo, tudo bem? Porque todas as rebeliões começavam numa praça central de Kiev, né? Na Praça da Independência. Então, ali o que você vai ter? Você vai ter setores nacionalistas, você vai ter setores de extrema direita, você vai ter fascistas, você vai ter nazistas, que reunidos em prol do modelo eurocêntrico. Outra boa discussão, né, gente? Para a sala de aula, né? Os fascistas estão voltando, se é que um dia eles forem embora. E de novo o Ocidente está negociando com eles. Eu tenho um irmão que mora no Canadá, e ele tinha um amigão dele, ucraniano. Ele tinha uma tatuagem no braço, agora era a suástica. Largou o Canadá em 2014 para participar desse movimento aí.
Já viram que tem vários soldados ucranianos que usam símbolos nazistas? Entre eles o sol negro. Eles estão hoje incorporados, crianças, no Departamento de Defesa da Ucrânia. E me parece que o Ocidente não está olhando muito para isso. 2014, derruba um presidente pró-russo. Putin reage? Reage. O que ele faz? Vou pegar de volta alguma coisa que era minha no passado. Qual é? A Península da Crimeia. A maioria esmagadora da população da Crimeia é de etnia russa. Putin aproveita a confusão e diz: então tá, então Crimeia para cá. Volta para o controle da Rússia. E aí, gente, o governo de Kiev e o governo russo não se entendem mais daí para frente. Começam os ataques de ambos os lados. O governo de Kiev atacando determinadas populações russas, né, em Donbass. Então você vai ter, segundo o governo de Moscou, hoje 14 mil pessoas mortas em Donbass por esse conflito. 14 mil russos foram mortos de 2014 até hoje. Fábio, cuidado com a tua narrativa. Você está querendo construir uma narrativa que o Putin está certo. Gente, o Putin não está certo. Guerras estão erradas. Eu jamais farei isso, até porque eu não posso, né, enquanto professor, né, eu jamais posso fazer uma educação que não seja pela paz. Não posso. Eu jamais posso fazer uma educação que não seja pela democracia. Eu não posso, porque tem uma Constituição e tem uma lei de direitos e bases que me orienta. Nós não podemos ser antidemocráticos. E nós não podemos ser antipaz em sala. Mas, Fábio, eu sou um pouco de esquerda, Fábio. E os Estados Unidos fizeram tanta coisa e ninguém fez nada. Você não pode ter esse argumento em sala, você concorda comigo? Você não pode dizer que aquilo que eu botei para você assim, né? Atos ilícitos não criam precedentes. Isso é muito importante, gente. Não é porque nós já tivemos intervenções estadunidenses, da OTAN, por exemplo, no Kosovo, e em tantas outras regiões, guerra da Bósnia, que isso vai virar um argumento nosso em sala de aula. Mas quando os Estados Unidos fazem, ninguém diz nada. É você transformar um ato ilícito em precedente. Então, guerras, pessoas, nunca nós podemos defender em sala de aula. Por mais simpatia que você tenha para um lado ou para o outro, o teu papel não é esse. Vamos lembrar, gente, que o conhecimento escolar, ele não existe antes da aula começar, né? Ele se produz na aula. Gente que acha que o conhecimento escolar está no livro didático, né? Não. Só existe conhecimento escolar, gente, quando ele é produzido pelos alunos. É do aluno para você, não de você para o aluno. Então, se você levar verdades, você não está dando possibilidade da constituição do conhecimento escolar. E aí, crianças, como eu estou me estudando demais, eu agora só vou ler esses tópicos para ver o que vocês acham que vale a pena a gente conversar aqui, para a gente não ficar muito longo, tá? O que eu destaquei para falar sobre essa guerra? Primeiro tópico eu já matei, tá vendo? A gente não pode, enquanto educador, dizer que os Estados Unidos e a OTAN fizeram a mesma coisa no Kosovo. Não pode dizer. Segundo elemento. E aí, crianças, eu acho que esse é bem forte para você entender o conflito. Esse conflito atual, dá para enxergar ele, gente, em cima de duas grandes ondas, tá? Uma onda longa, que eu acho que eu fiz isso aqui agora durante uma hora, construí uma grande onda longa, né, para você entender o conflito atual, que é esse conflito que vai falar um pouco desse expansionismo ocidental em direção à fronteira da Rússia. Ok? A OTAN me parece que está sempre procurando algo que fazer, ou algo para se justificar, para justificar a sua existência. Se não existe comunismo, para que tem OTAN? Será que é para cuidar das questões energéticas do Ocidente? E para se justificar tem sempre que arrumar um inimigo? Crianças, guerras não precisam de indústria bélica. É a indústria bélica que precisa de armas, de guerras.
a indústria bélica precisa de guerras, muito mais do que as guerras precisam de indústria bélica. Então, é uma discussão interessante. O que está acontecendo hoje? Duas ondas se sobrepuseram e eu acho que deram um acidente. Primeiro, a gente tem essa grande tentativa do Ocidente de intervir cada vez mais próximo na Rússia, de fazer fronteira com o território russo, ao mesmo tempo, crianças, que a gente também tem um problema imediato, né? Que chama-se Vladimir Putin. Ele está com problemas domésticos a resolver. E uma guerra inicialmente ajuda um pouco, né, gente? Uma guerra inicialmente ajuda. Se não morrer muita gente for rápida, ajuda um pouquinho. Popularidade baixando, né? Mais de 20 anos no poder. Uma economia que não está indo tão bem assim como as economias asiáticas. Então, me parece, gente, que Putin tem alguns elementos domésticos que ele está tentando esconder com esse conflito. Isso sozinho, gente, geraria guerra? Na minha visão, não. Isso só gera guerra porque é um problema maior, uma onda muito longa. Desde 91, a OTAN está se expandindo em direção à fronteira russa. E aí, gurizada, eu leio de tudo, tá? Então, eu leio de Kissinger, tá, gente? A Celso Amorim, tá bom? Então, é claro que nenhum deles justifica a guerra e quer a guerra. Mas eu até agora não vi nenhum estudioso de RI, seja de direita, seja de centro ou de esquerda, que não defenda que há uma legitimidade na ação de Putin. Não diz que ele está certo, tá, gente? Mas acham legítima a preocupação de Vladimir Putin. Deve ser difícil dormir sabendo que a OTAN está fazendo fronteira com o seu país, com todas as intervenções que a OTAN já fez até hoje. Esse terceiro item, eu acho bem legal da gente refletir, sabe? Bem legal. Eu acho que há também uma certa esquizofrenia nas relações internacionais. Integridade territorial ou princípio da autodeterminação? A ONU, ela tem que defender que nenhum país pode ser invadido, integridade territorial, ok? Não pode ser invasão. Ou ela defende que os povos têm direito a se autodeterminar, a se separar do país de origem. Me parece que a ONU fica pendulando. Quando interessa justificar uma guerra, ela vai defender a autodeterminação dos povos, como fez com o Kosovo. Quer dizer que durante a guerra, uma população se desloca para o teu país, você dá abrigo a ela, porque ela está sendo executada. Aí 30 anos depois, esse povo diz assim, Iugoslávia, muito obrigado, valeu a força, agora é o seguinte, agora eu quero o Kosovo para nós. Você dá? Slobodan Milosevic não quis dar não, gente. Mas lá na época, o que se defendeu? Quando a OTAN fez a intervenção na Iugoslávia, temos que defender o quê? A autodeterminação dos povos. Por que a gente não tem esse discurso hoje em Donbass? Você não tem as repúblicas? Chamar de república é forte, né? Porque não são repúblicas, né, gente? São repúblicas se for reconhecido internacionalmente, né? Mas você tem duas regiões que querem se separar da Ucrânia. Me parece que são legítimas as reivindicações. São regiões que têm mais de 70% de etnia russa. Em 10 pessoas, 7 são russos. Só 3 são ucranianos. Me parece que o princípio da autodeterminação seria muito bem justificado, não seria? O mundo poderia reconhecer a secessão das repúblicas do leste. É o que ela está fazendo? Não. O que ela está defendendo? Integridade territorial. Ninguém pode atacar ninguém. Me parece uma grande esquizofrenia, percebe? A ONU e as forças militares mundiais me parecem que elas ficam assim, quando me interessa defender uma guerra, eu arrumo a justificativa. Meu pai dizia isso, né? Para mim. Amigo não tem defeito, inimigo a gente bota. Ele falava isso, né? Amigo não tem defeito, inimigo a gente bota se não tiver. Próximo ponto aí, gente.
reaproximação entre a Europa e os Estados Unidos. Isso é um tema interessante da gente poder discutir, né? Todo mundo lembra da tragédia que foi a última presidência americana, tudo bem, gente? Todo mundo lembra, né? E foi uma sequência de tragédias, né? Se você traz desde o Bush filho, que a Europa, né, e os Estados Unidos estão tendo problemas. Escudo antimíssil, né? Me parece que desde de 2000 que as relações entre Estados Unidos e europeus estão ficando bastante arranhadas. E me parece que aquela supremacia norte-americana na Europa está começando a ser questionada por vários países, inclusive a Alemanha, que agora decidiu aumentar os seus gastos militares. Será que essa guerra, gente, tem alguma relação com isso? Será que provocar uma guerra entre Ucrânia e Rússia é uma forma de reaproximar, gente, a Europa dos Estados Unidos? E se tiver que sacrificar um peão para ganhar um jogo, gente, sacrifica um peão no jogo de xadrez? Quem joga xadrez sabe, né? Às vezes tem que dar um peão para o cara comer, né? Para a jogada seguir. Quem é o peão da vez? Me parece que é a Ucrânia. Me parece que é a Ucrânia. É o peão da vez. E aí eu botei aqui não foi aqui não. Lá a última, ó. Guerra energética, lá no finalzinho, tá vendo? Olha os dados aí, crianças. Olha os dados. De 2018 a 2021, o consumo do gás norte-americano na Europa saiu de 2 para 8 milhões de toneladas. É um dado interessante, né, para pensar o conflito. Desde que os problemas começaram com a Ucrânia, o que a Europa começou a fazer? Se voltar de novo para onde? Para os Estados Unidos. De 2 para 8. 100, 200, 300, 400%. Gás esse que anteriormente era consumido da onde, gente? Da Rússia. Começa a ser comprado onde? Nos Estados Unidos. Popularidade de Putin pode ser uma das causas desse conflito, gente. Está baixando, né? Problemas, muita repressão, né? Muita prisão, muita censura, né? A Rússia volta, né, para um quadro muito duro, né? Fechou aí redes sociais e tal, na verdade. Voltou a repressão sobre os meios de comunicação. Uma guerra ajuda, né, gente? A elevar a popularidade desse presidente. Fortalecimento da direita e da extrema direita no mundo. Eu acho que não dá para a gente terminar uma atividade com nossos alunos sobre a guerra atual sem falar sobre isso. A extrema-direita, ela está se fortalecendo. Então, ocorrendo poucas vozes contra isso, gente. Muito poucas vozes. De novo, me parece que o Ocidente está negociando com a extrema-direita, como fez lá no início da Segunda Guerra Mundial. Quando Churchill vê com bons olhos a expansão hitlerista, Inglaterra. A nossa extrema-direita, recentemente, várias vezes, citou a extrema-direita ucraniana. Formou-se um grupo, 300 pelo Brasil, vocês lembram disso? O nome da menina? Sarah Winter, né? Diz ela que fez curso na Ucrânia. O nosso deputado daqui de Petrópolis, né, Daniel Silveira, falou mais de uma vez da necessidade da ucranização do Brasil. O que seria a ucranização do Brasil, gente? A chegada de setores de quê? Da extrema-direita, como aconteceu na Ucrânia. O golpe de 2014. Eu falei muito, né? Perdoe. Quem quer começar a falar aí agora? Fala comigo. Pode aplaudir o professor, né? Primeiro, adorei a palestra. Eu só fiquei com uma dúvida, não sei se estou fazendo confusão, mas sobre essa questão
Volodymyr Zelensky não é judeu? Tem essa questão. Eu não fiz uma análise biográfica muito forte dele, tá? Sei que ele é comediante, artista, produtor literário, mas não sabia que ele é de judaico. Mas se o for, eu não vejo nenhum problema. Sabe por que eu não vejo? Porque, por exemplo, quando a gente teve aqui a última campanha presidencial, um dos candidatos vai a uma sinagoga judaica, diz que foi num quilombo e o negro pesava mais de 10 arrobas e houve uma gargalhada generalizada dentro da sinagoga. Compararam pretos com vacas, como compararam judeus a ratos. Acho que a falta de memória e a seletividade dela está acontecendo. E outra coisa, crianças, atenção. Extrema-direita não é sinônimo de fascismo. Existem várias formas de manifestação de extrema-direita. O fascismo é uma delas. Você tem a extrema-direita orgânica, você tem a extrema-direita anacrônica, são várias. Em nenhum momento eu disse que Zelensky ele é fascista. Ok, crianças? Eu disse que ele é de extrema-direita. E se ele é de extrema-direita, ele não é antissemita. Primeiro gostaria de elogiar a palestra, excelente. Só me fugiu um conceito que eu perdi, mas acho que foi falta de atenção minha mesmo. É a questão do que define o russo. Eu entendi que eles vieram dos eslavos e tem essa semelhança com a Ucrânia também, mas eu perdi o que define o russo em si, do que difere da Ucrânia, se é uma confusão que a gente pode fazer igual a Holanda, que a gente às vezes chama de Holanda, que seriam os Países Baixos. Existem vários, não é só a Rússia, existem vários países no mundo que tem isso, tá, gente? Aquele princípio do sangue. Para ser um russo, você tem que ser da etnia russa. Você tem que comungar com os valores étnicos da Rússia. E isso geralmente não é possível se você é filho de pai e ou mãe russa. É o que define hoje o husky. Você só é um husky, um russo, se você é da etnia russa. E essa etnicidade vem do princípio do sangue. O cara tem que ser filho de russo, tá, gente? Para ser considerado russo na Ucrânia. Entendi? Aqui. Boa noite. Obrigado pela aula. Eu fiquei com uma dúvida aqui, um exercício talvez, de imaginação. Você disse que a OTAN foi criada com o objetivo de evitar os expansionistas do Estado, que queria ampliar. Segundo, teoricamente, seria isso. E isso não aconteceu. O expansionismo não aconteceu. Não aconteceu. Show. Aí eu pergunto, você acha que de repente isso não aconteceu porque a OTAN foi criada? Se ela não fosse criada, existia uma probabilidade razoável disso acontecer? Esse exercício em aula é muito legal, né, gente? O exercício do sim, né? Como é legal quando isso acontece, né? Trabalhar no campo da probabilidade. Né? Isso é muito legal, né? A gente fazer esse exercício. E o sim, né? E sim. Olha, sinceramente, eu não posso, nunca tive procuração do Stalin, né? Mas eu não sei se Stalin não invadiu nada depois de 45, porque ele não queria ou porque ele não podia. Tá? Pelo que eu já estudei de Guerra Fria, é porque ele não podia. Em 47, em 49, não existem duas superpotências no mundo. Existe uma superpotência no mundo, chama-se Estados Unidos. No momento que a OTAN é criada, a Guerra Fria não é uma guerra de iguais.
ela é uma guerra de desiguais. A União Soviética perdeu, gente, 20 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Perdeu 1/3 de todos os seus bens materiais. Quantas bombas explodiram nos Estados Unidos? Nenhuma. Então, cuidado, tá? Às vezes, a gente faz uma análise tautológica, né? Porque vai chegar no momento, gente, que a Guerra Fria vira guerra de iguais, percebe? Isso vem quando? Isso só vai vir lá na frente, militarmente falando, na era krishneviana e depois, territorialmente, na era brezhneviana. Então, na minha visão, Stalin não invadiu nada, porque não podia nem pensar em fazer isso. Ele não tinha bomba atômica, ele tinha uma economia totalmente destruída, ele tinha 20 milhões de cadáveres, ele tinha um déficit habitacional de quase 40% no país. Não me parece ser o perfil de um país que vai invadir. Ao criar a OTAN, é mais uma pedra na frente dele? Eu concordo plenamente. Só que eu não acreditaria a não expansão stalinista pela criação da OTAN. Eu acreditaria isso a uma impossibilidade e uma incapacidade soviética de fazer qualquer tipo de intervenção em 47. Qualquer tipo de intervenção. Naquele momento, né? Oi? Fazer naquele momento. Sim, naquele momento. Já numa segunda etapa já poderia ser. Só na terceira, é só com Brezhnev. Só com a 64. Aí sim a guerra vira uma guerra de iguais e os soviéticos ultrapassam, né? Aí eles ultrapassam, né? Época brezhneviana e época de ouro da Guerra Fria, né? Soviéticos botam os americanos no bolso, no projeto Lunik, Sputnik, etc, etc. A União Soviética conquista os tão sonhados mísseis intercontinentais e tal, né? Aí sim, esse medo do Ocidente vira realidade. Mas vira realidade na mão de quê? De Brezhnev. Já é outro contexto, outro cenário. Ah, mas aí, lá no Brezhnev já podia ter tido guerra para 64. Eu acho que não, sabe por quê? Sabe quanto aumentou o volume comercial entre Estados Unidos e União Soviética na época de Brezhnev? Aumentou em 8 vezes. Me parece que as coisas estavam mais ou menos controladas, percebe? A política externa dos dois países, eu até brinco às vezes em aula dizendo que a política externa Leandro e Leonardo. Lembra dessa dupla, gente? Leandro e Leonardo? Música sertaneja? Um deles morreu, eu sempre esqueço. Acho que foi o Leandro que morreu, né? Ficou só o Leonardo, né? Eles tinham uma música que dizia assim, ó. Os mais velhos vão lembrar, ó. Canta comigo. E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Política externa, Leandro e Leonardo. A gente briga de dia, o mundo acha que a gente vai se matar, mas de noite a gente se ama. A gente multiplica em 8 vezes o volume comercial um com o outro, denunciando a grande farsa que foi a Guerra Fria. Mais uma pergunta, uma curiosidade do início da sua fala. Você disse que você acha que a história não deve ficar mais em sala de aula. Se ela não deve ficar, para onde que ela vai? Para onde ela vai? Para onde nós vamos ou onde a história vai? A gente pode começar a vender Avon, né, gente? Dá uma grana boa, né? Dá uma grana boa vender Avon, né? Natura. Mas a história ela, enquanto conhecimento escolar, ela, na minha percepção, ela está perdendo cada vez mais a sua potência. Tem 2 culpados. Primeiro, o professor de história, que acha que é historiador. São 2 profissões diferentes. Aqui dentro, ninguém vai se formar historiador. Vibrei efusivamente. Vocês terão um curso chamado Licenciatura em História. A profissão de vocês é de professor. Por acaso, História. Aí o cara faz um curso de licenciatura
e se abrindo como historiador. Essa soberba, eu acho que é o primeiro grande problema. Nós estamos jogando no lixo o nosso queijo. A gente está achando que a narrativa histórica é o mais importante, que é o grande papel do historiador. E a gente está esquecendo que a nossa profissão é ser professor. É construir conhecimento com os alunos. E segundo, a história, gente, ela sempre foi uma ciência de chapa branca, não é verdade? Ela sempre teve uma apropriação muito forte pelo Estado. A história, ela é apropriada, pós-século XIX especialmente, né, para a construção das identidades, né? Todo povo tem uma história. E me parece que o mundo hoje, ele está indo numa outra direção, né? Me parece que a questão da identidade nacional, ela está se desfazendo. E eu acho que, de novo, por incompetência nossa, a gente continua achando que a história acadêmica, ela é a mesma coisa que a história escolar. A gente sai de uma universidade formada em licenciatura e a gente ainda não sabe a diferença entre conhecimento científico e conhecimento escolar. Não sabe. A maioria vai sair daqui não, porque vocês têm excelentes professores, obviamente, mas a maioria dos professores de história saem das universidades, eu falo de cadeira porque eu dou aula na UERJ, tá, gente? Para a formação de professores, ok? Eu sou da área de ensino, não sou da área de história, tá bom? Meu mestrado em educação, tá, gente? Eu trabalho com educação, eu trabalho com história, eu não sou um historiador, eu sou um educador. E eu vejo muito isso, né? Muito isso. O cara acha que vai ser biólogo, o cara acha que vai ser historiador, o cara acha que vai ser... Não, ele vai ser professor. E me parece que nós estamos cada vez confundindo o que é o conhecimento científico com o escolar. A gente sai da universidade achando que o nosso papel, gente, é pegar o conhecimento científico, que é desse tamanho, e encolher ele, cortar ele todo, para ver se ele cabe na cabeça do aluno. Por isso eu defendo o fim da história na escola. Enquanto ciência, vai ser sempre necessário. Agora, em sala de aula, eu acho que a gente está jogando fora a nossa grande chance que a vida nos deu. A gente naturalizar a ideia de que vai ter sempre história. Independente do que você fizer, vai ter sempre a disciplina de história. Maluco, estão cortando o nosso queijo. Estão diminuindo a nossa carga horária. A reforma do ensino médio está aí, gente. Diminuíram a nossa carga horária. Então, acho que é isso. O grande culpado somos nós, professores de história. Gente, mais uma vez uma salva de palmas. Costumo dizer que quem sabe qual que é a síndrome do historiador? Quem sabe? Achar que quem não fez história é idiota. Isso é uma das coisas que o professor falou que eu falo para vocês veementemente. O conhecimento histórico, ele não está preso num lugar. Ele não é da academia. Nós somos professores. Eu também me incomoda muito isso, Fábio. Às vezes o aluno acabou de se formar e coloca lá, historiador. Nunca escreveu uma linha nem sobre o bairro que mora. Pô, historiador de quê? Não tem vergonha nenhuma de falar que é professor. Eu, pelo contrário. Acho que o professor é muito mais do que historiador, geólogo, geógrafo ou filósofo. A gente vai trabalhar aqui. Fábio, não tem nem como te agradecer. Muito obrigado. E até a próxima. Que seja breve. Eu estou com 35 anos de sala de aula. Tu não vai esperar mais 35, né? Vai me chamar, né, cara? Gente, vamos muito obrigado, tá, pessoal? Foto. Fiquem aí vocês, tá? E aí o Fábio vai um pouquinho pra cá e eu tiro aqui uma foto bem legal. Beleza? Vamos para a eternidade. Eu odeio a eternidade, gente. Vou tirar foto. Só o curso. Tem medo de ir pra cadeia, né? Se sair da presidência.